Boa tarde a todos. Eu sou o professor Cauê Silva, professor de Música e Artes, e aqui eu estou para dar aula de artes, história da música, conteúdo expressionismo. Mas antes eu queria fazer uma divulgação da loja NJ Grifes, a maior loja de Castanhal que está fazendo mais sucesso com roupas de marca. Está tendo um coquetel de lançamento hoje, justamente hoje, que é dia 6 de setembro, e a loja vai estar aberta. Está aberta agora, vai fechar às 7 horas. Então corra lá e adquira o seu produto. Então, queria falar também da Macedo Musical, que está há muitos anos no mercado com vendas de instrumentos, acessórios e muitas coisas que são ligadas à arte da música. Então corra lá, que é só sucesso, que a equipe está lá pronta para lhe atender. Então, sem mais delongas, e bora para a nossa aula. Expressionismo, como o nome já diz, nos remete à expressão, se a gente for falar da etimologia da palavra. Então, o expressionismo foi uma arte que, embora ela ganhe o título de expressionismo durante a Primeira Guerra Mundial, é uma arte que passeou pelo século XIX, mas também se manteve até o século XX, que teve sua condenação pelo Adolf Hitler, que teve a sua consideração, que nos remete a que foi considerado por ele por arte degenerada. Inclusive Adolf Hitler, lá nos regimes totalitários e na Segunda Guerra, ele vai condenar e vai dizer que é arte degenerada. Então, o expressionismo ele foi palco de muitas externações, em que muitos artistas jogavam a merda no ventilador, jogavam tudo que estava sentindo, de forma subjetiva, expressava todo aquele seu sentimento interior nas obras. Muitos artistas nessa época eram perturbados da cabeça, diga-se de passagem. Não só nessa época, mas artistas de modo geral, afinal de contas, todos nós não somos normais, né? Vamos combinar. Porque fulano é dito normal, mas se não ficou doido ainda, um dia vai ficar, né? Afinal, ninguém é perfeito. Então, entrando no expressionismo, eu vou lhe falar, meu amigo, que foi uma arte panfletária. O que quer dizer arte panfletária? É que vai ser uma arte, o nome já diz, vai distribuir panfletos, vai expressar através do panfleto ou da literatura toda aquela questão da violência, da agressão, da ofensa. Embora tenhamos panfletos que façam o bem, né? Mas aqui era para fazer o mal, para usar todos os atos de violência, de truculência para fazer escarcéu. Então, expressionismo é uma arte panfletária, pelo que eu estudei em História da Arte na faculdade. Então, embarcando nessa onda, eu vou falar que o expressionismo ele vai expressar tantos esses sentimentos de tristeza, simplesmente, desculpe o termo, cagando e andando para equilíbrio, para forma, na hora de fazer a pintura, na hora de fazer o desenho. Vai ser uma arte que vai falar tanto dos problemas da sociedade, que vai chegar a distorcer a realidade, que vai chegar a deformar a realidade. Então, é uma arte de vanguarda que surgiu no século XX. Que manifesta tristeza, melancolia. Muitos artistas vão
vão expressar todos esses sentimentos, mas ela se trata de uma manifestação que surge no período de guerras, principalmente a Primeira Guerra Mundial, quando ganha o título de expressionismo. Aí surge na Alemanha, né? A Alemanha e a Europa, de modo geral, foi palco para essa arte. E surge em 1910. Embora tenha a Primeira Guerra como carro-chefe, né? Embarcando nessa corrente século XX, já considerando a parte do século XX, esquecendo o século XIX. Então, ela traz uma proposta voltada ao pessimismo e à crítica sociopolítica. Por que sociopolítica? A Alemanha vivia o período de guerras, crise econômica, crise moral. Aqui, problemas sociais, eles acontecem, né? Inclusive, a pobreza é um deles, né? Aí, mais tarde, com a Segunda Guerra, o Hitler ele vai tentar dar uma guinada na Europa. E segundo Weber, ele vai usar o uso errado da força do poder. Ou seja, que ele vai resolver o problema com matança, inclusive matando judeus e muitas outras minorias, que só o Hitler tinha a audácia de fazer, né? Então, aqui o foco será a pintura. Inclusive, o expressionismo ele vai ter muitos artistas da pintura que vai nos mostrar todo o problema que o continente europeu acaba de enfrentar, né? Aí o modernismo no Brasil vai beber da fonte do expressionismo. Dadaísmo também, como a gente vai falar mais lá na frente sobre dadaísmo, que vai beber da fonte do expressionismo. Então, muitos artistas fizeram parte, né? Como são muitos, eu escolhi falar de dois que acredito eu que chamam muito a minha atenção, embora eu goste de todos. E vou mostrar os quadros também, falar do que significa, falar das possíveis impressões, interpretações e tudo mais. Então, os artistas que fizeram parte foram Edvard Munch, Kater Gowitz, Emil Nolde, Ernest Ludwig, Kurt Oscar Kokoschka e Vincent van Gogh. Inclusive, nós vamos falar depois, no próximo tópico, sobre Vincent van Gogh e Edvard Munch. Me perdoe aí que eu não sei falar alemão, não sei falar essa língua, mas vamos vivendo a vida e vamos aprendendo. Então, está aí no slide como vocês estão vendo. Então, partindo para o próximo tópico, eu escolhi dois quadros que, por sinal, do Van Gogh, os meus preferidos, embora eu goste de todos. Eu escolhi o Café no Terraço à Noite, inclusive a minha avó tem essa obra guardada, e Noite Estrelada. Eu vou falar do Van Gogh, vou fazer uma videoaula só de Van Gogh falando da história dele, mas eu vou falar brevemente do histórico dele. Van Gogh era uma pessoa encasquetada do juízo, era um perturbado da cabeça. É um doido. Não só ele, todos dessa vertente. Não escapa nenhum. Todos desse período. Foi um período mesmo de muita doidice. Então, o Café no Terraço à Noite é uma obra que ele fez e conclui
para ser bem sincero, no ano de 1888, século XIX. Aí o expressionismo ele estava sendo visto no século XIX, estava sendo discutido. Aqui nós vamos focar para o século XIX, porque era século XIX. E era uma cidade que ele estava exilado, Van Gogh, porque a saúde mental dele estava comprometida. Van Gogh fumava muito, bebia muito. Naquele tempo, remédio controlado para doidice nem existia, para transtorno psiquiátrico, né? Desculpe o termo, né? Falei doidice, né? Remédio, vamos falar de forma científica, termo técnico, né? Mas remédio psiquiátrico naquela época nem sequer existia. Naquele tempo a família escondia, trancafiava no quarto. Aí depois que chegou a onda do remédio controlado, que aí as coisas começaram a melhorar, né? Aí os casos de internação começaram a despencar no mundo inteiro, desde que o mundo é mundo. Mas o Van Gogh, ele era um cara boêmio, ele era um cara que bebia muito, fumava muito. Aí ele foi se exilar nessa cidade de Arles, na França, que é a cidade que ele pintou o quadro Café no Terraço à Noite, para fugir dos problemas de Paris, que era muito conturbado e que afetava a saúde dele. Então ele ficou entre 1888 e 1889 em Arles, no sul da França, onde ele pintou o Café no Terraço à Noite, que por sinal é uma obra que eu gosto bastante. E ele retrata a vida boêmia das pessoas, né? Porque naquele tempo as pessoas, não só os artistas, eram boêmios. E boemia ali brincava de pira. Aí outro que ele pintou, melhor dizendo, é A Noite Estrelada. Eu não me lembro o ano da Noite Estrelada, mas ele pintou A Noite Estrelada. Ele estava internado numa clínica psiquiátrica. Eu não vou dizer hospício e nem manicômio, porque são palavras feias, né? São palavras ofensivas e pejorativas. Então, eu diria clínica psiquiátrica e casa de apoio. Então, ele estava na casa de apoio, na clínica psiquiátrica, se tratando da doença. Aí, da janela do quarto que ele estava internado, ele se inspirou na noite que estava estrelada. Aí ele resolveu, assim como o Café no Terraço à Noite, distorcer e pintar de forma distorcida, com pinceladas agressivas, com uma criatividade furiosa, também Noite Estrelada, que ele se inspirou como vocês estão vendo no slide, ele se inspirou, como é que eu posso dizer, na época que ele estava internado na clínica, que ele avistou a noite do quarto. Aí ele pintou o quarto Noite Estrelada. Foi claro? Mas Van Gogh, eu vou falar um negócio aqui, doa quem doer. Ele nunca vendeu nenhum quadro, não conseguiu vender nenhum quadro praticamente. Se vendeu pouca coisa, vendeu 1% só. Van Gogh tinha uma saúde meio comprometida, né? Mas foi um dos maiores pintores da corrente expressionista. Então, vou falar do Van Gogh, eu vou fazer uma videoaula do Van Gogh, só falando de Van Gogh, que aí nós vamos descascar o abacaxi. Vamos. Então, eu já falei dos quadros de Van Gogh. Eu vou pesquisar qual foi o ano do Noite Estrelada. Aí eu vou botar nos comentários para vocês terem noção de quando foi.
Então você percebe aí no slide que os quadros do Café no Terraço à Noite, você vê as imagens distorcidas, as imagens deformadas, entendeu? A ausência do equilíbrio, da forma, que é isso que os expressionistas eles desprezavam, desprezavam o equilíbrio e a forma, na hora de fazer o quadro. No Noite Estrelada também você vê tudo distorcido, tudo deformado, porque era botar tudo que estava sentindo, era botar todo aquele sentimento de agressão, de raiva, de violência, de tristeza, através da pintura. Porque arte de modo geral, música de modo geral é isso, é você botar para fora o que você está sentindo. Pois bem, então, expressionismo foi a arte do desabafo. E mais tarde vai influenciar dadaísmo e outras artes. Dadaísmo lá com Marcel Duchamp, como a gente vai ver mais lá na frente. Então, indo aqui para o Edvard Munch, ele também tinha problemas emocionais, assim como outros do expressionismo, assim como todos do expressionismo, assim como o Van Gogh. Ele também vai expressar essa questão do medo, da angústia. Aí vem você me perguntar aqui, alguém vai me perguntar, romantismo também era isso, era sentimentalismo, era tristeza, era tudo isso. Será que o expressionismo ele pode se enquadrar como neorromantismo, uma das práticas de neorromantismo? Eu vou dizer para você, não sei informar. E seria feito um estudo preciso para poder afirmar, mas no momento não tem como afirmar se é neorromantismo. Mas o expressionismo era a arte da subjetividade também. O subjetivo aqui ele é figurinha repetida, assim como outras características. Então, indo no Edvard Munch, ele vai expressar também essa questão do medo. Indo para o próximo slide, né, como eu estou agora, vai expressar a questão do medo, da angústia. Vai gritar para o mundo, vai se desesperar, vai espernear, vai fazer, vai tocar o terror. Então, uma das obras marcantes de Edvard Munch, da corrente expressionista, vai ser O Grito. Aqui você vê no slide a questão da imagem distorcida, da distorção da realidade, da deformação da realidade. Inclusive, vai expressar o medo, a angústia, o espanto, o desespero. E, inclusive, vai ser o quadro que vai estar presente na Primeira Guerra Mundial, que vai ser usado na Primeira Guerra Mundial como crítica ao acontecimento que foi o estopim da Primeira Guerra Mundial, que foi o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, herdeiro do Império Austro-Húngaro, que foi o estopim da Primeira Guerra, o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando. Inclusive a Primeira Guerra Mundial ela perde, no caso a Alemanha perde para a Tríplice Entente, que era Inglaterra, França e Rússia. Então a Inglaterra, França e Rússia ganha a Primeira Guerra e humilha mais tarde a Alemanha no Tratado de Versalhes. Desculpe aí falando de forma básica sobre essas questões históricas, mas depois nos comentários os historiadores podem me corrigir, que eu estarei disposto a aprender
e a entender e a debater, né? O importante é debater, e não me importa se quiser descascar o abacaxi, né? Mas é de acordo com o que eu aprendi, de acordo com as minhas experiências, né? Porque não existe você ministrar um conteúdo desse se você não ir buscar lá atrás, né? Então o grito vai ser a obra de Edvard Munch. Eu escolhi para fazer a análise dessa questão do medo, da angústia e tudo mais. Então eu queria falar da Electromusic, que está com a questão dos serviços de manutenção de instrumentos musicais, de equipamentos. Então precisou ajeitar seu equipamento, seu instrumento, corre lá para a Electromusic. Então eu finalizo essa aula por aqui. É a aula 1, parte 1, que é muito grande, viu, o conteúdo, mas vamos mostrando de acordo com o que tem que ser, para não ficar muito longo. Eu finalizo por aqui e até mais, e até o próximo encontro. E se inscreva no nosso canal e ative o sininho das notificações. Se inscreva no canal do Professor Cauê Silva, que essa aula vai para o canal do Professor Cauê Silva, assim como todas as outras está no canal do Professor Cauê Silva. Se inscreva e ative o sininho de notificações para ficar por dentro de tudo. É isso, e qualquer pergunta, largue o aço nos comentários. Valeu!